Então, boa noite a todos. Vamos dar continuação ao nosso estudo do livro das obras de André Luiz. Nós estamos lendo o livro Obreiros da Vida Eterna e a continuação do capítulo 7, que é intitulado Leitura Mental. E antes da gente continuar a nossa leitura, nosso estudo, se o Leandro puder fazer a prece de abertura, por favor. Sim. Então convido a todos, aqueles que possam, fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus, a Jesus, nosso amado Mestre, aos Espíritos benfeitores aqui presentes conosco. Agraciados que somos com a oportunidade de estarmos aqui, lendo essas palavras, decorrendo sobre essas linhas, tantos aprendizados, tantas lições que muito nos ensinam. Agradecemos a Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, por esse trabalho que lhe foi incumbido, no qual o levou em frente com bastante afinco e dedicação. Hoje, estudantes que somos, temos o benefício de aprendermos não só com Allan Kardec, mas também com tantos outros espíritos amigos, que através de tantos outros irmãos como Chico Xavier, Valdo Franco, Marlene Nobre, tantos outros, trazem-nos os ensinamentos, as lições da vida espiritual, da vida que nos espera depois da vida aqui na Terra. E assim, desejosos e ansiosos por aprendermos mais e interiorizarmos também esses ensinamentos, pedimos então autorização aos irmãos aqui presentes, espíritos benfeitores, para que possamos iniciar mais esse estudo. Que assim seja. Que assim seja. Eu achei aqui um resumo bem legal, antes da gente começar a leitura, principalmente para quem começou a acompanhar o estudo agora, ou para quem perdeu alguns capítulos, como eu, mas só para trazer a gente para a mesma página aqui. Então, eu vou ler esse resumo aqui, é bem curtinho, mas acho que tá assim, tá bem legal para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Então, a pessoa coloca assim, que nessa obra, né, o Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz acompanha um grupo de trabalhadores espirituais na tarefa de assistir o desencarne dos obreiros, indivíduos encarnados que possuem méritos pelo tempo dedicado ao serviço no bem. Antes de atingirem a crosta, a equipe espiritual para nos umbrais mais pesados e se estabelece na casa transitória Fabiano de Cristo. Isso é André Luiz e a equipe dele, que eram mais dois. Na verdade, ele era parte da equipe, a equipe não era dele, né? Então, eles pararam então na Casa Transitória Fabiano de Cristo, instituição dedicada ao auxílio dos irmãos sofredores daquelas regiões e também a hospedagem de trabalhadores em serviço na crosta. A casa é transitória, pois, de tempos em tempos, é necessário que ela mude de lugar, devido à passagem de um, entre aspas, fogo purificador, como é chamado no livro, um fluxo energético que atravessa as regiões dos umbrais pesados para dissipar as energias negativas acumuladas pelas mentes sofredores e persistentes no mal. Isso tudo a gente já leu nos outros capítulos, né? Segundo a descrição do livro, esse fluxo, esse fogo purificador, esse fluxo se assemelha a raios, fazendo parecer que queima as energias deletérias por onde passa. Daí a analogia de fogo purificador. Aí, chegando aqui onde a gente está. Durante a passagem por essa casa transitória, André Luiz tem contato com um caso de um padre que permanece nas regiões de sombra. Esse irmão encontra-se revoltado por estar nessa situação de sofrimento, pois, segundo diz, lhe haviam prometido o céu ao ser ordenado, quando na experiência física. Então, acreditando-se salvo através da batina,
cometera muitos erros e acabou envenenado por um homem que se acreditava traído em sua dignidade. Assim foi que encontrou-se no umbral após o desencarne. Neste momento, entra em ação outro padre, dedicado ao esclarecimento das almas que se dedicaram à religião católica. Esse outro padre estava trabalhando junto com André Luiz, né? Eles estavam indo para a crosta. É interessante notar a dualidade neste ponto da obra, mostrando que não é a crença que fará diferença nos destinos dos homens após a morte, mas sim sua conduta enquanto encarnados. Quantos de nós não julgamos dos irmãos de caminhada pelas suas crenças? Estaremos nos conduzindo melhor do que eles para poder julgá-los? Onde nos encontraremos após a morte? Então é aqui que a gente está. A gente está lendo ainda sobre o caso deste padre, e eu vou fazer o share do livro. A gente, então, está lendo sobre o caso desse padre, que se chama Domênico, né, que ele está sendo resgatado. Então, nós, na semana passada, vimos que a mãe dele, depois que ele conversou com acho que é Hipólito o nome dele, do outro padre que está no grupo com o André Luiz, e que ele conseguiu abrir o coração dele, foi lhe trazida a mãe. E claro, né, com amor de mãe, né, ele realmente se entregou ali para aquela ajuda, e eles fizeram uma prece linda, que a gente leu a semana passada, muito, muito emocionante mesmo, e conforme a mãe dele fazia a oração, o Domênico repetia aquela oração. Então a gente parou ali, ó, Domênico repetir a oração. Tudo bem até aqui? Ajudou um pouco esse resumo? Sim, ajudou muito. Então a gente vai continuar aqui, né? O Domênico repetira a oração. Eu leio um pouquinho, depois eu vou passar. Domênico repetira a oração frase por frase, qual menino dócil e interessado em aprender a lição. Ao que deduzimos, a rogativa fizera-lhe profundo bem. Abraçou-se a Ernestina, mais calmo, e enquanto a diretora da casa transitória lhe seguia os mínimos gestos, sem que ele lhe percebesse a presença, perguntou de improviso: Minha mãe, já que a tua ternura veio ao meu encontro no círculo das trevas, diz-me, onde está Zenóbia? Ter-me-ia abandonado para sempre? Zenóbia é uma irmã também já mais evoluída que ele, que estava envolvida no trabalho de recuperação dele, de resgate, mas ela não se quis deixar ser vista, então ela teve ali o tempo todo auxiliando nesse trabalho de resgate, auxiliando o outro padre também que falou com o Domênico, mas ela não quis se deixar aparecer para o Domênico, mas ela está ali presente. Pelo fato de ela e o Domênico se conhecerem, ela não falou antes qual era a relação deles quando eles se conheceram encarnados, né? Mas acredito que vai falar agora. Ter-me abandonado para sempre? Fundamente surpreendido, notei que a indagação era feita com inflexão dorida de saudade e desencanto. Certamente, meu filho, apressou-se Ernestina em responder. Nossa amiga acompanha-te de esfera superior, implorando a Jesus te abençoe os propósitos de redenção. Oh, tornou ele triste. Se a existência humana nos houvesse unido, outro teria sido meu destino. Ela, porém, desposou outro homem quando era maior minha confiança no futuro, compelindo-me ao celibato sacerdotal, que se fez seguir de tão deploráveis consequências para mim. Se houvéssemos organizado o ninho doméstico, não me faltaria a confiança em Deus. Teria sido talvez pai generoso e meus filhos ser-me-iam sagrada coroa de responsabilidade e alegria. Zenóbia, minha mãe, era a lente milagrosa através da qual eu sabia ver o mundo noutro prisma. Em companhia dela, teria adquirido o dom de ver as oportunidades divinas que me cercaram o coração. Bom, aqui então ele expõe ali qual que foi a relação deles, né, enquanto encarnados. Todavia, quando a sorte me arrebatou,
esvaiu-se-me todo sonho de construção equilibrada na terra. Dominado pela dor de perdê-la, acreditei que a religião me ofereceria refúgio inexpugnável contra as tentações. Que terrível engano! Sitiado no mundo de convenções que me constrangia o espírito e distanciado da sublime influência da única mulher que, a meu ver, me poderia salvar, despenhei-me de abismo em abismo, convertendo-me num demônio insaciado a destruir e perverter. Teria ela compreendido algum dia como fui infeliz? Apiedar-se-ia de minha dor cheia de miséria e ruínas? Ernestina afagou-lhe a cabeça maternalmente e exclamou: Cala-te, meu filho, não te presumas um único sacrificado. Se houvesses aceitado a vontade divina, o presente ser-nos-ia menos doloroso. Não te estribes em fatos humanos, naturais e necessários para justificar os desvarios que te precipitaram nas sombras fatais. Zenóbia foi sempre verdadeiro anjo entre nós. Não comentes com mágoa acontecimentos que se foram, que lhe custaram uma existência inteira de renúncia santificante pelos pais, pelo esposo, pelos filhos e por nós. Alguém quer comentar aqui? Eu acho engraçado como ele colocou as coisas. Pronto, já deu para perceber que eles tinham uma relação, né, de talvez de amor, mas ainda não muito, nem tudo nos foi exposto ainda, né? O porquê que a Zenóbia desposou outra pessoa em vez do nosso irmão. Mas vê-se que, claro, ele ficou muito abalado com isso, né? Porque ele queria estar com ela, mas não lhe foi possível. Então, acho interessante como nós mesmo, muitas das vezes, procuramos subterfúgios para justificar as nossas próprias falhas, porque ele, de certa forma, né, está culpando o fato deles não terem se casado por todas as mazelas que ele veio depois a fazer, o que gera o quê? A negação da própria responsabilidade, né? E é por isso que a mãe dele lhe chamou a atenção agora e falou, não, peraí, não é bem assim, né? Se você soubesse o que você está falando, na verdade, a Zenóbia, né, como está ali dizer, foi sempre um verdadeiro anjo entre nós. Não comentes com mágoa acontecimentos que foram, que lhe custaram uma existência inteira de renúncia santificante pelos pais, pelo esposo, pelo filho e por nós. Não, desculpa. Voltando mais uma, diz, não te estribes em fatos humanos, naturais e necessários, para justificar os desvarios que te precipitaram nas sombras fatais. Ou seja, e muitas das vezes, né, a gente procura essas desculpas mesmo, para não assumir a nossa própria responsabilidade. E é isso que a mãe dele, né, do nosso irmão, está querendo mostrar a ela. E achei muito interessante isso, que traz a responsabilidade de sermos responsáveis pelos nossos próprios atos. Sim, fala aqui também da aceitação, né? Que ela fala se ele houvesse aceitado a vontade divina, né? E em vez de ter se rebelado contra, talvez as atitudes dele teriam sido mais positiva, né? E ele não encontraria tanto sofrimento hoje. Tudo bem até aqui, todo mundo? Sim. Ok. Se quiserem me parar, tá bem? Pode falar aí. Entretanto, atalhou ele, tínhamos sublime compromisso desde a infância, e a nossa primeira mocidade foi um paraíso de promessas mútuas. O carinho materno, todavia, não o deixou terminar. Colocando-lhe o indicador sobre os lábios, num gesto compassivo de mãe, Ernestina acentuou. Ouve, Domênico, quem teria sido a maior vítima? O homem jovem e forte, que se recolheu livremente à organização religiosa a facultar-lhe 1000 processos diferentes na prática do bem? Ou a pobre menina, forçada pelas circunstâncias da luta terrestre a desposar um viúvo, rodeado de filhinhos aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe? Buscaste voluntariamente a ordenação sacerdotal, enquanto Zenóbia, constrangida por situações angustiosas, aceitou um caminho de abnegação contrário aos sonhos de sua juventude. Absolutamente entregue às tuas próprias criações individualista, não foste fiel aos princípios esposados,
ao passo que Zenóbia perseverou no sacrifício e na fé viva até ao fim, embora esmagada ao peso das diárias humilhações ao seu ideal de mulher. Erraste para satisfazer a ti mesmo, incapaz de acalmar as paixões inferiores que te ardiam no peito, enquanto nossa venerável amiga aceitava humilde as circunstâncias que lhe atormentaram o ser anos seguidos em benefício de todos nós. Pondera, pois, Domênico, qual teria sido a verdadeira vítima? Poderemos comparar a abnegação com a insensatez? Bem, essa mãe tá ali mesmo falando para ele, olha, vamos sair aí desse sapato de vítima que você está colocando aí no pé, porque não é bem assim que aconteceu, né? Então, enquanto ela estava ali se abnegando, indo contra toda a sua os seus sonhos de juventude, até mesmo talvez o amor por ele, e tendo que se casar com outro homem e tomar conta, né, das crianças deste outro homem e se submeter a um casamento onde ela não amava o esposo, né, e arranjado, ele teve toda a liberdade do mundo para fazer o que ele quis e ele optou por se tornar sacerdote, aonde ele poderia ter feito muito bem, poderia ter evoluído assim como ela evoluiu também, né? Mas a mãe mesmo aqui o chama de egoísta ali na lata, né? Colocando que ele simplesmente colocou as vontades dele primeiro do que tudo, né? E tá chamando ele ali mesmo para a realidade, ó, vamos aí parar de se fazer de vítima e de chorar, né? O leite já derramado né? E acordar para a realidade. Acordar para a realidade. Só mais uma coisa, eu achei super interessante porque e a espiritualidade sabe o que faz, né? Porque muitas vezes um chamado desse de uma pessoa que não fosse a mãe dele, ele não estaria recebendo assim, talvez, né? Pela rebeldia que ele já mostrou ter antes, né? E às vezes isso me fez pensar em nós, né? Será que um chamado desse para mim eu aceitaria de qualquer pessoa, né? Então também fala também do não só do egoísmo que ela colocou ali como individualismo, mas também do orgulho, né? Porque muitas vezes nós temos pessoas ao nosso redor que nos chamam para a realidade e a gente não gosta, né? A gente se fecha, nem ouve a mensagem, nem ouve o chamado e já leva para o mal, aquela chamada de atenção que nem é uma chamada de atenção, muitas vezes aquele puxão que a gente precisa para sair do erro, para acertar, para se endireitar no caminho, né? Então é muito interessante isso que a espiritualidade colocou ali a mãe dele para falar com ele. Percebia-se que a elevada orientadora se ligava aos dois, através dos fios de doloroso romance que não nos era dado conhecer. Domênico escutou compungidamente as observações, calou-se longo tempo, internado talvez no plano de longínquas recordações, e concluiu tristemente. É verdade. Compete-nos agora, falou Ernestina com brandura, avançar para alcançá-la. Nesse instante, embora discretamente, Zenóbia começou a chorar, contemplando-lhe o rosto debruçada sobre ele, e certo, em obediência ao vigoroso desejo da diretora da casa transitória, Domênico sentiu que as gotas quentes de pranto lhe caíam na face melancólica. Fixou os olhos maternais com expressão indagadora e, reconhecendo que semelhantes lágrimas não tinham aí sua origem, perguntou angustiado: Ó minha mãe, quem está chorando sobre mim? A benfeitora carinhosa, cujo olhar descortinava todas as particularidades da cena comovente, respondeu sobre forte emoção: Os anjos choram de júbilo nas regiões celestes, quando um coração sofredor se levanta do abismo. O ex-sacerdote meditou longos momentos, dando-nos a impressão de grande alívio. Compreendendo a oportunidade feliz, Ernestina convidou-o.
Vamos, filho. Movido pela misericórdia divina, o relógio do tempo fez soar para teu espírito a hora abençoada da redenção. A porta do resgate abre-se de novo à tua alma oprimida. Que o céu nos abençoe. Irei contigo, mãe, aonde quiseres, respondeu o infortunado sem amargura. A venturosa mãe endereçou-nos expressivo olhar de agradecimento, enlaçou-o nos braços como se o fizesse a uma criança enferma e partiu, suportando o valioso fardo em direção à crosta planetária, a desafiar, jubilosa e feliz, as sombras densas. Novamente a sós, reparei que a irmã Zenóbia se mantinha transfigurada, ditosa. Enxugou as lágrimas, revelando nos olhos alegrias desconhecidas. Estendeu-nos a destra em sinal de gratidão e contentamento. E contemplando talvez a paisagem do futuro, demorou-se em meditação, na qual certamente enviava seu hino interior de reconhecimento ao Altíssimo. Em seguida, fitou-nos tranquilo e falou: Irmão, que o Senhor lhes recompense a colaboração fraternal, repartindo com todos a felicidade que me atingiu. Graças a ele e aos dedicados amigos, acabo de vencer uma grande batalha na guerra do amor contra o ódio, da luz contra as trevas e do bem contra o mal, em que me encontro empenhada desde muitos anos. Logo após, atendendo ao plano de trabalho organizado pela sábia orientadora, nós reuníamos aos diversos auxiliares que se detinham à distância, a fim de nos comunicarmos com os filhos da ignorância e do infortúnio, temporários habitantes do abismo. E ficamos aqui no capítulo 7, que foi longo, mas foi, assim, bastante emocionante. Muito aprendizado. E alguém quer falar alguma coisa sobre esse capítulo? Antes da gente partir para o outro, o que que marcou, o que que... Não, eu não tenho nada em especial que eu vou ver. Gostaste do capítulo, Hélia? Gostei bastante do capítulo. Eu acho sempre, eu não sei, eu não tenho assim grandes comentários a fazer, mas acho sempre que estes capítulos iluminam tanto as nossas próprias convicções acerca do ser ideal que gostaríamos de ser em termos de prática, percebes? E de serviço. E tudo isto parece assim pequenas histórias pessoais, na verdade são, mas ilustram perfeitamente os nossos conflitos também, não é? E as nossas vicissitudes no mundo da luz, não é? E as nossas lutas próprias, e isso é bom, é agradável. E as nossas oportunidades, né? E as nossas oportunidades, sim. E dizes bem, as nossas oportunidades, sim. Alguém mais quer comentar? Eu vou só comentar uma coisa que eu achei muito interessante no final desse capítulo, que nos dá, né, a clara ideia e nos mostra, não, na verdade, nos mostra claramente que ninguém, né, não interessa, não importa o quão distante ou perdido esteja, né, dentro da própria negação, do próprio sofrimento, da própria angústia, da ira, né, e dos enganos que nós nos contamos a nós mesmos e às vezes nos fixamos e nos prendemos, que ninguém está além do socorro superior. E esse querido padre, irmão, é mais uma prova disso, né? Pois a nosso favor temos sempre os irmãos, os espíritos benfeitores, dedicados, né? Pessoas, muitas das vezes, que nós, enquanto encarnados, nem nos lembramos quem são, mas que eles a nós nos acompanham com imenso amor, com imensa dedicação, e às vezes, quando nos passamos, né, para o lado deles, dependendo do nosso estado, eles continuam zelando por nós, né, e procurando a ajuda por nós. Zenóbia é um exemplo disso, né? Ela teve por muitos anos tentando ajudar esse nosso irmão, e até que ela conseguiu, né? Mas de certeza que foi a muito custo de oração, de persistência, né? De choro também, com certeza, né? Mas ela nunca perdeu a esperança, porque ela confia no amor de Cristo e na salvação, né, vamos dizer, redentora de Deus, que a todos os seus filhos alcança.
Então eu achei muito bonito esse caso. E voltando um pouquinho, a oração que a mãe do nosso querido irmão fez, que que não lemos nesse estudo, lemos na semana passada, acho que até hoje, olha, acho que só perde para perde assim, né, na maneira de dizer, né? Mas eu acho que só ficou atrás só da oração de Alexandre, quando ele se despediu de André Luiz e ascendeu para patamares mais superiores, né? Porque foi uma oração assim, olha, comovente, para falar a verdade, foi uma oração linda demais. E eu acho que serve para todos nós, em qualquer momento de nossas vidas. E para falar a verdade, serve muito para mim, porque é uma oração tão inspiradora e tão sentida que é impossível ficar impassível aquelas doces palavras. Então, olha, se alguém quiser alguma coisa para reler desse livro até agora, eu diria que seria aquela oração, porque com certeza eu irei reler ela novamente, de tão linda que ela é. Realmente foi bastante bonito. Sim, sim. Também acho. Bom, então vamos então para o próximo capítulo, será o capítulo 8, intitulado Treva e Sofrimento. Alguém quer ler esse capítulo? Eu posso ler. Por favor. Capítulo 8. Treva e Sofrimento. Completa a missão de serviço de que Zenóbia se fazia acompanhar, pusemo-nos em marcha, abeirando-nos do vale da treva e sofrimento. A sombra tornava-se, de novo, muito densa e não se conseguia divisar o recôncavo. Frases comovedoras, porém, subiam ante nós. Dolorosos ais, blasfêmias, imprecações. Guardava a ideia de que vastíssimo agrupamento de infelizes se rebolcava no solo embaixo. Peraí só um pouquinho. Então, ele está saindo de lá? Estão se Acho que abeirando. continuam andando ali naquela zona, né? É. Ok. Tá. É. Desculpa, eu estava tentando. Os impropérios infundiam receio. Contudo, os gemidos ecoavam-me angustiosamente na alma. Certo, os demais companheiros experimentavam análogas emoções, porque a irmã Zenóbia tomou a palavra, esclarecendo. Os padecimentos que sentimos não se verificam à revalia da proteção divina. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente estes sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. No entanto, retraem-se eles, revoltados e endurecidos no mal. Lamentam-se, suplicam e provocam compaixão. Raramente alguns deles nos ouvem o apelo. Às vezes, intentamos impor-lhes o bem. Entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-nos de violentadores e ingratos, fugindo ao nosso contato e influenciação. Acho que essa parte é muito importante a gente entender, né? Porque às vezes a gente lê obras, inclusive aqui, onde fala do umbral, fala de zonas densas, assim, onde há espíritos sofredores e pedindo auxílio, e aí a gente às vezes pode pensar, mas por que ninguém ajuda, né? Ou como é que pode deixar um irmão sofrendo assim, né? E aqui ela é bem clara nisso. Ela fala aqui que, olha, só voltando um pouquinho, que agora não lembro, não sei onde está, que Deus nunca abandona ninguém, que a ajuda está sempre ali, mas que não pode ser forçada, que embora as pessoas estão ali gritando, pedindo socorro, como fala ali mais para cima, gritando ais e apelando, naquele momento eles ainda estão muito endurecidos, muito revoltados, não está realmente com aquela abertura que é necessária, que a gente viu do Domênico, que levou tempo ali para ele conseguir ter aquela abertura com acho que é Hipólito, aquele real sentimento de que ele quer se renovar, de que se arrependeu, de que quer sair do mal, de que quer sair da revolta, de que realmente quer ajuda, porque às vezes a gente
fala muito, reclama muito, mas será que realmente a gente quer sair daquele lugar, sabe? E eu acho que é isso que quando eu ouvi aqui o Leandro lendo, foi isso que eu ouvi, entendeu? Que tem aquela lamentação, aquela súplica, mas quando alguém vai ajudar, não, peraí, eu quero ficar aqui, o que você está fazendo? Sai daqui. Ou então me leva para um lugar e eu vou chegar nesse lugar e eu não vou dar valor nenhum, porque também não presta, porque eu também preciso de ajuda para sair daqui, né? Então, eu acho que essa, para mim, foi o que eu vi, que Deus nunca deixa ninguém para trás, que todos são ajudados, mas que depende de nós. E não é só aquele pedido de ajuda para fora, tem que ser interno, tem que realmente sentir, tem que realmente estar aberto para aquela ajuda, né? Há um estado mental que faz-me lembrar um estado mental muito típico que fazes da vida de cada um de nós, que parece que temos discos riscados, não é? Quer dizer, andamos sempre ali a patinar no mesmo hábito mental e não nos abrimos para outras realidades, para outras possibilidades, não é? Ficamos ali, a bater naquela tecla e não temos a coragem ou a lucidez na altura para dizer, espera aí, vamos acabar com isto, quer dizer, deve haver aqui qualquer coisa que eu tenho que aprender com isto, e isto já está a ser um bocadinho, sei lá, aqueles sentimentos típicos de hábitos que nós temos, de nos fazer vítimas, de culpar os outros sei lá, tanta coisa, não é? Que nós temos alapados ao nosso ego. Sim. E que é difícil de escrever, não é? Mas toda a gente sabe o que é que eu, pelo menos eu acho que as pessoas sabem o que eu me refiro. Há aquelas teimosias, há aquelas emoções velhas, há aqueles discos riscados que todos temos aos hábitos, e às vezes pensamos que estamos libertos deles, e de repente acontece qualquer coisa na vida e aquilo vem tudo outra vez, não é? Como que se estivesse alapado nas moléculas do nosso sistema nervoso, nas nossas memórias mais profundas. Não é? É assim, e depois pensamos, isto já passou, eu não vou cometer mais isto, ou não vou sentir mais isto, e de repente, pumba, vem outra vez, mas mais fraco, certamente, e depois lá se continua, e é assim que a libertação destes maus hábitos vão passando, não é? Nas nossas vidas. Sim, faz todo sentido o que você está falando, Elia, porque se a gente, você falou, parece que está alapada, impregnada em nós, e realmente está, porque nós somos... Nós somos um alapamento. Somos heranças de Nós nós mesmos, somos né? heranças de nós mesmos, são hábitos que nós temos, só Deus sabe há quantas e quantas e quantas encarnações, né? Sim. Então, realmente a gente vai aprendendo. Você falou aí realmente que fazemos de novo, mas sentimos menos, né? Porque é um sinal de que com menos força, aparece com menos... a gente está conseguindo se renovar, porque a evolução não dá salto, ninguém sai de uma situação, de uma atitude para outra do nada, né? Não. Ninguém é egoísta num dia e no outro dia já não é. São passos, há um processo que a gente vai cada vez mais se melhorando e se tornando menos egoístas, não é? É um processo de libertação, não é? Mas qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa pode ser o exemplo. Então, são hábitos milenares que nós temos e que aos poucos a gente vai se melhorando, né? O importante é continuar caminhando, o importante é ir melhorando até a gente conseguir chegar naquele step onde a gente mudou realmente o hábito e já não é mais parte de nós, né? E tu costumas dizer uma coisa, tens dito uma coisa ao longo destes estudos, tens feito assim umas observações que me têm, como é que eu posso dizer, ajudado, iluminado alguma rigidez que eu tenho em relação, e alguma disciplina que eu tento ter em relação aos meus trabalhos interiores. Falas muito
na paciência, não é? E na ternura e no amor, e também não entras em ciclos de culpa. Mas porquê é que eu ainda sinto isto? Imagina, sobretudo eu, não é? Que tenho 64 anos, eu penso sempre que, mas que idade, com 64 anos, eu acho que já devia ter aprendido isto, mas que horror, mas ainda continuo, e blá, blá. E entras naquele ciclo de gerar culpas e novelinhos de emoções que ajudam, não ajudam, não é? Ajudam só a complicar. E tu, por acaso, fazes-me pensar em algumas coisas que falas quando falas naquela condescendência, no amor que temos por nós mesmos, no sentido de relaxarmos em relação a isso, não é? Tu abordas muito essa, essa questão, assim, ao longo dos estudos tens abordado isso, não sei se tens reparado. Mas abordas isso, o termos ternura, o termos o carinho por nós mesmos nesse sentido, o darmos tempo, não sermos muito rígidos, na verdade, sermos um pouco permeáveis e aceitarmos com carinho os nossos desfilamentos, não é? Isso é importante também, não é? Porque muitas vezes, se não for por esse meio, entramos em culpas complicadas e também fazemos de nós, assim, um bocado os carrascos também, não é? E as vítimas de um processo que nunca mais nos libertamos e ainda por cima nos culpamos, não é? Não. E sermos caridosos conosco mesmo, né, Elia? Porque muitas das vezes é fácil, né, nós sermos caridosos com o próximo e sermos extremamente rigorosos conosco mesmo, com nossas falhas. E eu digo isso que eu sou o meu maior crítico e muitas das vezes, às vezes se eu ficar pensando nas minhas falhas, que são muitas, eu entro em parafuso, porque porque eu olho a mim, né? Olho para dentro de mim e vejo tanta coisa que ainda tenho para fazer e para arrumar e consertar, que às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu sou, né, a pior pessoa desse mundo, porque ainda tem tanta falhas, tanto isso, tanto aquilo. Mas é isso mesmo que você está falando e que, né, a Thaís também toca no assunto, vai vir e mexe, na questão de sermos caridosos conosco mesmo, mas também procurarmos a fazer a obra também, né? A obra interna. Claro. Trabalharmos no bem, trabalharmos na reforma íntima e continuar, né? Saindo, não agirmos como nosso irmão padre, né? Na culpa, de ficar na culpa e achanchar os desculpismos, né? Para tudo que está dando errado, mas não, reconhecermos as nossas falhas, reconhecermos as nossas fraquezas, aquelas coisinhas, né, que nós herdamos das outras encarnações, que nós ainda sabemos que estamos falhando, e trabalharmos uma por uma. Nunca vamos conseguir fazer tudo de uma vez só, como a Thaís falou. O passo não são a passos largos. É um passinho de cada vez, né? É um degrau de cada vez. A ascensão é contínua, né? Mas vai de degrau em degrau. Ela não vai isso é importante, o que tu disseste. Não vai de saltos, né? Disseste aí uma coisa muito importante e que nós às vezes também esquecemos. A ação é contínua, não é? A ação é contínua. Com certeza. Vamos continuar, então? Eu posso continuar. Embora o triste conteúdo da notificação, Zenóbia nolo fornecia, inflamada no espírito de serviço, a julgar pelo bom ânimo que transparecia de seus gestos e palavras. A negação deles, continuou a orientadora, não é motivo para qualquer negação de nossa parte. Lembremos-nos de que o esforço da natureza converte o carvão em diamante. Olha aí. Trabalhemos em benefício de todos os necessitados, procurando para o nosso espírito o divino dom de refletir os supremos desígnios. Façam-se as obras da vida, não como queremos, mas como o Senhor determina. Grande é a beneficência do Pai para conosco. Repartamo-la em serviço de fraternidade, esclarecimento, na harmonia comum. Em seguida, 10 cooperadores, obedecendo-lhe as ordens, acenderam focos de intensa luz. Contemplamos, então, sensibilizados e surpresos, monstruoso quadro vivo. Vasta legião de sofredores cobria o fundo, um pouco abaixo de nossos pés. A rampa que nos separava não era íngreme, mas compacto e enorme o lamaçal. Em face da claridade brusca, muitas vozes suplicaram socorro, em frases angustiosas que nos cortavam a alma. Outras, porém, faziam-se ouvir diferentes. Vociferavam blasfêmias, ironias, condenações. Recomendou Zenóbia por necessário ao êxito de nossos trabalhos nos congregássemos, todos em grupo exclusivo, de modo a infundir respeito e temor nas perigosas entidades que ali se misturavam aos infelizes, acrescentando:
Os adeptos da revolta e do desespero encontram-se igualmente aqui, compelindo-nos à severa atividade defensiva. São pobres desequilibrados que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem. Em seguida, solicitou ao padre Hipólito dirigisse apelo geral, em nome do Senhor, às vítimas do infortúnio, para que considerassem a necessidade da transformação íntima. O ex-sacerdote abriu o pequeno manual evangélico que carregava consigo e leu, na relação do apóstolo Lucas, a parábola do homem rico que se vestia de púrpura em regalada existência, enquanto o mendigo chaguento lhe batia debalde à porta da sensibilidade. Pronunciou alta e pausadamente todos os versículos, desde o número 19 ao 31, no capítulo 16. Logo após, enchendo o expressivo silêncio, destacou a sentença: lembra-te de que recebeste os teus bens em sua vida, constante do versículo 25, e dispunha-se ao comentário quando certos gritos blasfematórios chegaram até nós, ameaçadores e sarcásticos. Fora! Fora! Abaixo as mentiras do altar! Ataquemos de vez o padre! Estamos bens, somos felizes, não pedimos auxílio algum, não precisamos de arengas. Temos aqui o nosso céu, vão para os infernos. Os adversários gratuitos de nossa atuação não se limitaram ao vozerio perturbador. Bolas de substância negra começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. As redes, exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendam as redes de defesa, isolando-nos o agrupamento. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas desdobraram-se à nossa frente, material esse especializado para o momento em vista da sua elevada potência magnética, porque as bolas e setas que nos eram atiradas detinham-se aí, paralisadas por misteriosa força. A diretora da casa transitória, afeita a ocorrências iguais àquela, fornecia-nos belo exemplo de firmeza e serenidade. Após organizar a defensiva, fez sinal ao pregador para que falasse, e o padre Hipólito, sobrepondo-se aos ruídos e insultos, iniciou o comentário com empolgante acento. Irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina, é nosso desejo fraternal. Reúnem-se aqui várias centenas de infortunados companheiros em precárias condições espirituais, de alma esfrangalhada pela dor, vencidos de aflição, suportando inomináveis padecimentos. Entregai-vos, muita vez, ao desalento, à rebeldia e ao desespero. Perturbada e destitosa, vossa mente não sabe senão fabricar pensamentos de angústia destruidora. Alegais que as forças divinas vos esqueceram no vale fundo das trevas e, de negação em negação, transformai-vos, gradativa e naturalmente, em perigosos gênios da sombra e do mal, personificando de figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. Não vos assemelhais às criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e sim a imagens vivas das regiões infernais, infundindo compaixão aos bons receios e pavor aos mais tímidos. Infundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. Na lastimável posição mental a que vos conduzistes e na qual muitos de vós outros perseverais apaixonadamente, sois tão autênticos demônios da perversidade e do crime que nem mesmo as vergastadas da dor conseguem modificar a boca disforme. Entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes, aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância, não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria improvidência do descaso com o que recebestes na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito Eterno. Por mais que nos expulseis de vossas congregações de sofrimento, nunca escasseará para convosco nossa sincera comiseração,
visitaremos a paisagem sinistra dos abismos, quantas vezes se faça necessário. Nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excelsa do Pai, e jamais se imobilizará nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadura do bem e da verdade. Vou falar só uma coisa antes da gente continuar. Olha, essa passagem, muita coisa me invoca na mente, mas uma delas, talvez a mais forte e que se traduz muito naquilo que nós fazemos nossas reuniões mediúnicas, né? É que o padre Hipólito está basicamente fazendo o que antigamente muitos chamavam de doutrinação, né? Mas o que ele está fazendo é um diálogo com aquela morb, né? Com aquela mob, né? Com aquele agrupamento de pessoas que ali, pessoas de todos os graus de desequilíbrio, né? E ele está ali, então, tentando trazer a eles, né, a luz da razão, né, através das palavras, através da leitura do versículo de Lucas, e tentando mostrar a eles, né, a atual condição deles, tentando fazer que eles saiam daquele quadro, mais uma vez, de negação, daquele quadro de raiva, daquele quadro de cegueira, né, espiritual. E quando nós começamos a ler, e quando André Luiz descreve a maneira como eles se achegam nesse lugar, né, nesse vale, e a luz é feita, né, a luz, não vou dizer acesa, mas a luz é feita, e ele consegue ver, né, a vastidão desse vale, me fez pensar também um bocado, não na ideia de inferno, porque nós sabemos que o inferno per se não existe, né? O que existe são as nossas fabricações mentais que nos colocam nesse inferno mental, né? Mas nós sabemos também que a psicosfera mental que nós mesmo criam esses lugares também, né? Esses lugares trevosos, esses lugares de sofrimento, onde pessoas que vibram na mesma sintonia, né, se agrupam, como lá está nesse caso. E então é muito interessante ver que ele também, assim como nós, quando encarnados e trabalhadores de trabalho mediúnico, tentamos fazer nada mais, nada menos do que tentar ajudar esses irmãos que estão mais necessitados, que estão perdidos, que estão, né, nesses círculos viciosos. Então, achei muito interessante essa relação, né, que me fez pensar enquanto eu estava lendo. Peço desculpa se falei demais. Alguém mais quer falar alguma coisa? Aqui a gente só tem mais 5 minutos, acho que não vale a pena continuar lendo. A gente continua na semana que vem. Mas podemos comentar alguma coisa sobre esse capítulo novo, se alguém quiser falar. Estamos no capítulo 8, é isso, não é? 8, isso. Pode falar, Thaís. Não, só para complementar o que o Leandro falou, que ele falou muito, mas acho que falou muito bem, e que eu concordo, que na verdade eu tive a mesma percepção. Então é interessante ver até, vamos dizer assim, essa coisa dele ser padre, eu acho que eu consigo ver na minha cabeça essa coisa da pregação, né, que ele faz, da veemência de tentar pelo diálogo mostrar para esses irmãos com mais dificuldade de compreensão que o caminho pode ser outro, né? Então achei esse início assim bem interessante. Então para mim o capítulo parece que vai ser outro daqueles que a gente vai falar uau, né? Com certeza, vai ser bombástico. Exato. A gente já devia ter se habituado com isso de André Luiz, né? Traz sempre Mas, gente, eu me espanto toda vez. Posso ler 10 vezes e vou me espantar as 10 vezes. É sempre um rebuliço de emoção, né? Pelo menos me faz pensar muito em mim, né? Em caminho que a gente está fazendo. Mas, enfim. Não, é muito bom, realmente. Então tá bom, gente. Vamos então encerrar. Tem só mais 3 minutinhos. A gente encerra com a nossa prece. E aí fica as cenas para o próximo capítulo, né? Na semana que vem. Sim. Alguém quer fazer a prece para a gente? De encerramento? Eu posso fazer. Por favor, Ariana. Obrigada. Ariana. Ok, então vamos fechar os olhos, agradecer
ao nosso Mestre Maior por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, compreensão da doutrina, lembrando das coisas que aprendemos, lembrando que a espiritualidade oferece tantas oportunidades para todos nós quando erramos, de retornarmos à luz, lembrando que nenhuma ovelha será deixada para trás. Agradecemos, Senhor, por mais esse momento de reflexão. Agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, nossa família. Agradecemos por cada momento que temos, podemos estudar, passar juntos, conversar, aprendendo mais com a doutrina maravilhosa dos Espíritos. Agradecemos, Pai, a todos os trabalhadores da espiritualidade, que nesse momento se encontram nos pontos mais escuros e densos do mundo espiritual, e também aqueles que trabalham aqui na crosta, encarnados e desencarnados, ajudando aqueles que trabalham no bem, aqueles que não desistem, que reforçam o poder do amor, da luz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos bênçãos dos céus para todos os trabalhadores do bem, para nós, trabalhadores da última hora, que possamos continuar junto com Jesus, caminhando, trabalhando, agradecendo, servindo, esperando, da melhor maneira que podemos. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus. E que assim seja. Amém. Que assim seja. Que assim seja.